Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vim abordar com vocês nesse primeiro momento um assunto tão importante e relevante para o primeiro webinário da revista Biomedinar, que vai ser sobre um tema com maior ênfase na parte nutricional, que trata-se da participação da doença renal crônica em tratamento dialítico e conservador, focando no efeito da proteína, ou seja, da ingestão proteica, na progressão da doença e também em relação aos desfechos clínicos. Fazendo uma breve apresentação sobre mim, eu sou Ana Clara Lacerda Cervantes Carvalho, mestranda da Universidade de Pernambuco, a UPE. Fui residente do IMIP de 2022 a 2024 e também fiz algumas pós-graduações, focando na parte dos estudos das patologias nefrologia e gastrologia, e também da parte de nutrição clínica. Minha graduação foi feita no Centro Universitário de Juazeiro do Norte, onde eu sou natural, do Ceará, na cidade de Juazeiro do Norte. Então, para a gente abordar um pouquinho essa temática da doença renal crônica e o seu papel nos tratamentos da doença renal conservador e também dialítico, é importante a gente entender que a alimentação ela não é vista como uma alimentação totalmente saudável para esses pacientes, já que quando a gente fala de paciente renal crônico em tratamento, seja conservador ou dialítico, não existe uma alimentação saudável, e sim uma alimentação adequada para aquele paciente naquele período em que ele se encontra e de acordo com a fase que a doença vai estar atualmente se propagando ou na sua fase do seu estadiamento. Então, como a gente sabe, a doença renal crônica ela tem uma bastante abundância e também prevalência atualmente. No último censo brasileiro de diálise mostra um grande crescente dos pacientes renais crônicos que já estão em tratamento dialítico, ou seja, quando ele já apresenta alguma parte e também já são diagnosticados de fato com a falência renal, quando a taxa de filtração glomerular fica menor que 15 milímetros por minuto, e aí, de fato, esse rim ele não consegue mais suprir aquelas necessidades metabólicas e também de filtração e outras funções essenciais que são importantes para o funcionamento do organismo, e assim precisa do complemento de outras terapêuticas em que o paciente ele vai ficar muito restrito e também muito imergido nesses tratamentos, ou seja, é como se o paciente ele ficasse agora totalmente dependente, como é o caso da hemodiálise, né, que é um dos principais pontos, e é o tratamento onde basicamente 92% dos enfermos que têm uma doença renal crônica em estágio final, que a gente fala, né, o estágio terminal, eles são acometidos e precisam desse tratamento. Já o tratamento conservador é muito naquelas fases onde o paciente ele está em um grau 2 evoluindo para um grau 3 seja fase A ou B, e a gente tem que tentar retardar essa progressão da doença, para que o paciente ele fique mais tempo nessas fases 2 3 e 4 e assim toda a equipe de saúde consiga preparar esse paciente para o tratamento de hemodiálise, né? Que o paciente, assim como a família, entenda quais são as consequências, o que ele precisa fazer, já que agora a sua vida vai ficar muito restrita a esse diagnóstico e a necessidade desse tratamento, já que a gente sabe que a partir do momento que o paciente apresenta alguma lesão renal, não consegue reverter esse quadro. O que a equipe tenta fazer é evitar ao máximo e postergar o paciente nessas fases iniciais para tentar evitar uma progressão rápida ao quadro de falência renal e que ele precise ir logo para esses tratamentos que tenham maior intervenção, como é o caso da hemodiálise, em maior predominância, mas aí também tem a diálise peritoneal. Então, a gente tem basicamente essas 5 fases da doença renal crônica, onde para cada fase a gente vai ter uma dietoterapia um pouco mais específica e também individualizada de acordo com os parâmetros bioquímicos. Então, a gente tem muito essa questão da albuminúria, da taxa de filtração glomerular que a gente avalia do paciente, mas também o estado nutricional desse paciente é muito importante para se entender até que ponto
essa restrição proteica, já que é o grande foco desse momento com vocês hoje, né, dessa palestra, é a gente discutir justamente em que determinados momentos deve-se fazer essa restrição ou essa maior demanda a nível de ingestão proteica para esses pacientes. Então, como a gente sabe, a doença renal não é um quadro muito inicial. O paciente ele vai desenvolvendo essas complicações, essas lesões renais, que a partir de um momento vão se tornando de um perfil crônico. Essa doença renal ela pode ser causada tanto por outras doenças adjacentes que esse paciente possa ter, como, por exemplo, uma doença de base como a diabetes, como a hipertensão, ou até mesmo distúrbios hidroeletrolíticos nesse paciente que vão se desenvolvendo até ocasionar uma doença renal de forma crônica, ou foi por conta de um processo muito abrupto, né? Então, digamos assim, um acidente, uma lesão, uma intoxicação que esse paciente possa ter sofrido, como, por exemplo, medicamentosa ou por picada de animais peçonhentos, que necessite com que ele precise estar fazendo esse tratamento de hemodiálise. Em relação à alimentação, a gente foca muito, principalmente nos estudos mais atuais, na questão da ingestão proteica, né, que vai ser o nosso ponto de discussão nesse momento. Mas também devemos lembrar que o consumo de carboidratos e lipídios também são muito essenciais, principalmente para aqueles pacientes que já têm algumas outras patologias associadas, como, por exemplo, dislipidemia, carboidratos. Então, estudar o tipo de carboidratos que são ofertados, assim como o tipo de lipídios também que são ofertados para esses pacientes, é muito importante quando a gente considera a alimentação desses pacientes no geral. Falando um pouquinho sobre a dietoterapia para a doença renal crônica em estágio conservador, já foi muito se discutido sobre essa questão da restrição proteica, principalmente nos estágios iniciais. A literatura antigamente trazia que tinha que se restringir em torno de 0,6 a 0,8 gramas por quilo de peso, justamente para evitar um aumento de um consumo de proteína em excesso e fazer com que esse paciente evolua mais rapidamente para aquela máquina de hemodiálise. Só que devemos lembrar que essa progressão e evolução para uma doença renal crônica em estágio terminal é algo que vai acontecer em um determinado momento ou outro. E esse paciente ele também deve ser preparado para esse momento, seja tanto com suporte clínico, psicológico, tanto do paciente quanto também da sua família. Então, quando a gente fala do ponto de vista nutricional, esse paciente também deve ser preparado em relação ao seu estado nutricional. E que, por mais que uma ingestão mais baixa em proteína possa retardar e evitar uma progressão mais rápida ao estágio de uma doença renal crônica em fase terminal, a gente tem que lembrar também que ingestão de proteína está muito relacionada ao estado nutricional de forma adequada. Então, será que é mais interessante para o meu paciente, que está, por exemplo, numa fase 2, numa fase 3, né, ou numa fase 4, que vai futuramente, daqui provavelmente alguns meses, ou até mesmo um ano, iniciar um tratamento dialítico, eu privar essa proteína, esse consumo de proteína, e assim fazer com que eu possa ocasionar, principalmente a longo prazo, uma piora do seu estado nutricional, que a gente sabe os efeitos que as proteínas, principalmente o consumo de proteínas de origem animal e vegetal, desde que associadas de forma correta, elas têm em relação ao organismo e também em relação ao estado nutricional daquele indivíduo, né? Como, por exemplo, não só a perda de massas musculares importantes, mas também como também desequilíbrios nos perfis bioquímicos, né? Também os níveis de albumina, né? Das proteínas corporais séricas, que são muito importantes. Então, quando literalmente e antigamente a literatura trazia essa restrição de em torno de 0,6 a 0,8 nos estágios mais iniciais, e depois de 0,8
até no máximo 1 grama de proteína por quilo, a depender de como aquele paciente estivesse, né? Que eu digo de 0,8 nos estágios iniciais, né? Digamos 2 ao 3 fase A. E aí, quando chegasse mais próximo do 3 fase B, do 4, essa restrição proteica era maior. Será que essa restrição, de fato, é tão necessária a esses pacientes que, com pouco tempo, vão iniciar um tratamento dialítico, nessa grande depressão de massa muscular e também baixa oferta em consumo? E também em relação à palatabilidade dessa dieta, né? Em relação também à aceitação. Porque se a gente reduzir muito a proteína, a gente vai ter que aumentar nos outros macronutrientes, que seriam carboidratos e também as proteínas. Tendo em vista nessas discussões, as literaturas mais atuais falam que não precisa ter essa restrição tão drástica como acontecia antigamente. Pode-se colocar a proteína em torno de 1 grama por quilo de peso, ou seja, uma dieta normoproteica para esses pacientes, porque também temos que preparar de ponto de vista de estado nutricional para esses pacientes chegarem de forma mais adequada na máquina de hemodiálise. Porque como a gente vai ver, e também vou conversar com vocês daqui a pouco, a máquina de hemodiálise é um grande processo catabólico desses pacientes, que vão depredar muito desses pacientes e exigir muito do seu organismo, por ser uma máquina de um tratamento renal, onde o paciente ele precisa comparecer de 3 a 4 vezes na semana, ficar mais ou menos 4 horas por dia conectado a essa máquina. Então, é um processo de imenso catabolismo, onde esses pacientes, além de ter esse processo de catabolismo acentuado, também vão ter muitas perdas de massa muscular, massa proteica, perca de eletrólitos e nutrientes que são importantes, tanto por conta do processo, né, de filtração que acontece durante o processo de hemodiálise. Então, tem se levantado muito essa questão no tratamento conservador, até que ponto é indicado essa restrição proteica tão acentuada, né? Como trazia antigamente na literatura de 0,6 a 0,8 gramas de proteínas por quilo. E atualmente, como vocês podem ver nos guidelines, nas diretrizes mais atuais, já trazem muitos estudos rebatendo essas colocações, colocando que uma dieta normoproteica, desde que bem encaixada e balanceada com os outros macronutrientes, pode até promover uma melhora no conforto e também na aceitabilidade à dieta desses pacientes, onde a gente já precisa trabalhar com esses pacientes. Uma dieta, um plano alimentar, uma dietoterapia que seja mais adequada para esse momento que vai se iniciar, que é a hemodiálise para esse paciente, e também lembrar que são pacientes crônicos, que não têm proposta de cura, né? Então, tem que se pensar muito no impacto da doença renal crônica em relação à qualidade de vida, já que vão ser pacientes que, desde que começa no estágio do tratamento conservador, onde eles começam a sentir as repercussões clínicas e metabólicas da falência daqueles órgãos, da falência dos rins, onde eles veem que já estão começando a perder um pouco dessa autonomia do próprio corpo de fazer suas funções essenciais, em relação também à sua autonomia e sua qualidade de vida. Porque, como sabemos, a partir do momento que o paciente ele entra e fica dependente de uma máquina de hemodiálise, muito das questões que são essenciais para a sua vida em relação à sua atividade rotineira, profissional, seu ciclo social são muito comprometidos, já que boa parte ali da sua semana, do seu dia, né, pelo menos uma vez a cada 2 dias, ele vai ter que se deslocar a uma unidade de tratamento, muitas vezes que acaba não sendo da sua cidade, então tem que fazer um deslocamento para outra cidade, como é o caso aqui de Recife, para estar basicamente sofrendo com um dia de viagem e depois ter que ficar horas preso numa máquina de hemodiálise, podendo ter várias complicações por conta do tratamento de hemodiálise, que a gente sabe que pode acontecer porque esses pacientes vão estar em uma nova fase de vida, sofrendo novas
complicações que o tratamento de hemodiálise traz, que pode ser agravado se o paciente tiver com um estado nutricional mais comprometido e também com outras repercussões de outras doenças adjacentes que ele já tenha, que é muito comum esses pacientes apresentarem hipertensão, dislipidemia, obesidade e sobrepeso, que é um distúrbio nutricional bastante comum nesses pacientes. Cerca de 30 a 40% dos pacientes renais crônicos em etapa dialítica tendem a ter um sobrepeso ou obesidade, quando, se não, eles também podem ter um grande predomínio de uma desnutrição energético-proteica, ou seja, aqueles pacientes que, por mais que estejam eutróficos, do ponto de vista do estado nutricional, quando a gente coloca nos indicadores e também nos índices antropométricos, a gente já vê uma depressão, né, uma desnutrição mais acentuada ou até mesmo moderada. Quando a gente faz outras medidas antropométricas, como por exemplo as dobras cutâneas, circunferência do braço e sua respectiva adequação, para verificar o estado nutricional. E além disso, outro ponto bastante discutido que a ingestão proteica influencia bastante é sobre essa associação e relação do sobrepeso e da obesidade como fator protetor para o tratamento de hemodiálise. Que, como sabemos, o sobrepeso e a obesidade, eles podem vir a ser um fator protetor desde que a composição de massa muscular seja mais predominante do que o perfil de massa, digamos assim, de gordura naquele paciente, né, de tecidos adiposos, que não é muito o que nós encontramos, principalmente nas nossas realidades de centros de hemodiálise aqui em Pernambuco e também em outras cidades próximas, onde a gente vê aqueles pacientes com IMC de sobrepeso e de obesidade. Na prática clínica, são pacientes que vão ter uma maior predisposição e também uma maior quantidade de massa de gordura, massa de tecido adiposo associado. E sim, essa maior quantidade de tecido adiposo pode ocasionar outras complicações para esses pacientes, porque são pacientes que vão ter uma demanda cardíaca maior para que o coração consiga bombardear esse sangue de forma adequada por seu organismo. Lembrando que a própria máquina de hemodiálise já faz com que esses pacientes precisem ter um aumento nessa frequência e também nessa impulsão, né, do coração, da função cardíaca e da frequência, para que o trajeto da máquina de hemodiálise seja cumprido de forma adequada. Então, são processos que esses pacientes apresentam que podem piorar tanto o prognóstico desses pacientes, né, o prognóstico clínico, a sua evolução, quanto também o modo com que esse paciente vai se comportar na máquina de hemodiálise, já que ele pode apresentar ali várias complicações por conta disso. Em relação ao consumo proteico, a gente sabe que pelo fato da hemodiálise ser um tratamento bastante consumptivo, ou seja, que demanda bastante energias, calorias e também proteínas desse paciente, a recomendação proteica para esses pacientes renais crônicos já em estágio terminal que estejam em hemodiálise é em torno de 1,1 a 1,2 gramas por quilo de peso, ou seja, já é um pouco mais hiperproteica, porque justamente, além do catabolismo proteico, que a máquina vai fazer com que o paciente ele fique em processo catabólico, ou seja, de degradação de proteínas e de outros nutrientes que são essenciais, ele também vai ter muitas perdas de proteína por conta do próprio processo de hemodiálise que acontece, onde o paciente ele pode perder no processo de filtração esses nutrientes essenciais, eletrolíticos e até mesmo algumas proteínas séricas que são importantes como forma de resíduos que ficam nesse processo da máquina de hemodiálise. Então, quando a gente fala de proteína em relação à fase dialítica, é necessária uma demanda proteica maior para esses pacientes, para que eles consigam também ter um suporte para aguentar todo essa demanda energética proteica que a máquina de hemodiálise precisa,
Claro que tudo isso tem que ser ajustado de acordo com as necessidades desse paciente, verificando se essa ingestão proteica está também associada, além com as suas necessidades, com o seu diagnóstico clínico, para ver se o paciente tem alguma restrição ou não em relação às proteínas, e também para ver se, em relação à dieta que o paciente tem atualmente, qual é o tipo de proteína que está sendo ofertada, para ver se é uma proteína de boa qualidade ou não. Já que, quando a gente fala em tratamento dialítico, nesse censo que eu já mencionei anteriormente, né, o Censo Brasileiro de Diálise de 2022, eles mostram que mais de 80% dos pacientes que fazem tratamento dialítico, eles são assistidos pelo Sistema Público de Saúde. Então, são pacientes que vão ter um grau de instrução menor e também uma renda mais comprometida. Então, como é a oferta dessa alimentação? E como é a alimentação em relação a termos de proteínas que são consumidas, né, os carboidratos, os lipídios? Será que são alimentos, do ponto de vista nutricional, mais adequados, já que, visto em estudos, principalmente que essa população passa por vários índices crescentes e também alarmantes de um grau de insegurança alimentar mais acentuada, já que esses pacientes que agora estão numa máquina de hemodiálise, antigamente eles tinham uma autonomia, uma atividade profissional ativa, e agora eles são dependentes da sua família, da renda dos seus familiares, da presença de benefícios. Então, tudo isso são pontos que devem ser analisados quando se vai pensar em uma dietoterapia para pacientes em fase dialítica. Não falo tanto em relação à diálise peritoneal, porque a diálise peritoneal ela acomete cerca de 8% dos pacientes renais crônicos que estão em fase terminal e são destinados mais àqueles pacientes que têm um maior grau de instrução, porque geralmente os custeios desses tratamentos eles ficam pela responsabilidade do próprio paciente. Então, quando a gente compara uma realidade de 8% com de 92% que são assistidos pelo Sistema Público de Saúde, então nosso maior grau de intervenção vai ser nesses pacientes. Então, calcular uma dietoterapia que seja adequada para esses pacientes acaba sendo mais representativa, tendo ponto de vista de que não é só porque o paciente está em fase dialítica que o consumo de proteína vai ser totalmente liberado. Porque a gente temos que pensar que o maior consumo proteico vai ter maior produção de ureia. Essa ureia, ela tem que ser quebrada agora, né? Por meio do processo de filtração de diálise por meio da máquina de hemodiálise. Então, a gente tem uma quantidade de ureia que é permitida que esse paciente apresente na fase pré-diálise, ou seja, antes da diálise. Essa ureia pré-diálise também está muito relacionada com o estado nutricional. Então, um paciente que tem um estado nutricional mais debilitado do ponto de vista de desnutrição ou de sobrepeso e de obesidade, mas que apresenta algumas deficiências calóricas e de ponto de vista bioquímico, alguns tipos de desnutrição também que esses pacientes podem apresentar, eles também podem ter um comprometimento nessa questão da ureia. E a ureia também ela vai estar muito relacionada em relação ao tipo de proteína que é consumido, à alimentação, ao apetite desses pacientes. É assim que a gente sabe que na hemodiálise, o paciente não vai estar ali somente com a máquina de hemodiálise e com cuidado com a alimentação. Não, ele vai tomar várias medicações para suprir as outras demandas de função que o rim fazia antes, principalmente as funções exócrinas, metabólicas. Então, em relação à produção das células vermelhas, né, que agora o organismo não produz mais, então ele tem que estar tomando suplementações, medicações mais específicas, e tudo isso gera efeitos colaterais. E um dos principais efeitos é justamente na aceitação alimentar, porque mexe muito com o apetite, altera bastante as papilas gustativas. Então, a gente já está falando de uma dietoterapia
que é bastante restrita em alguns pontos, de ponto de vista da alimentação. E aí, quando junta com essas medicações que esses pacientes precisam estar fazendo uso de forma rotineira, contínua para a vida toda, já que é um tratamento que não tem cura, que visa a qualidade de vida, então tem que ser feito ajustes, digamos, até que semanais e mensais, de ponto de vista da alimentação e também de acordo com a rotina clínica da unidade de hemodiálise. Se faz exames de forma mensalmente e semanalmente para que seja ajustado conforme os parâmetros bioquímicos que esses pacientes forem apresentando. E como eu falei, um dos principais pontos que são analisados é a ureia pré-diálise, que está muito associado com o consumo de proteína em relação à ingestão alimentar desses pacientes de forma geral e também em relação ao estado nutricional desse paciente, assim como um consumo mais acentuado de ureia nesses pacientes podem causar várias outras complicações que são bastante perigosas para esses pacientes de apresentarem distúrbios hidroeletrolíticos, má performance na diálise. Então, a diálise de forma adequada, porque o paciente não consegue suportar cumprir as 4 horas de diálise por conta do perfil clínico, clínico que ele está apresentando. E tudo isso, quando a gente pensa que é um tratamento para longa vida, né, interfere diretamente no seu prognóstico clínico e também na sua qualidade de vida. Então, fala-se muito em relação à ingestão proteica, como eu dei ênfase aqui nesse meu momento com vocês, mas que em relação à alimentação para o paciente renal crônico deve pensar também no consumo de proteínas e de lipídios de forma associada com a ingestão proteica e principalmente focando na qualidade dessa alimentação que é fornecida, para ver se esses pacientes, de fato, eles conseguem consumir e ter acesso a uma alimentação que seja adequada do ponto de vista do tratamento, mas que também vá garantir alguma questão que eles possam ter uma relação sobre a sua qualidade de vida, né? Já que é um tratamento para a vida toda, então tem que ser feitos esses ajustes. Não pode ser dietas totalmente restritivas e sem apoio na palatabilidade, já que esse paciente, como precisa fazer por toda a vida, não vai conseguir seguir. Então, eu espero que nesse pouco momento aqui que a gente possa ter para discutir, que tenha ficado um pouco mais claro para vocês sobre essa questão da dietoterapia para paciente renal crônico. Foquei um pouco mais na parte do consumo da alimentação na hemodiálise, porque a maioria dos pacientes renais crônicos que a gente consegue ter ação e participação, eles já estão na máquina de hemodiálise do que o tratamento conservador, porque muitos eles já descobrem a necessidade de fazer hemodiálise, muitos, quer dizer, já descobrem o tratamento de doença renal crônica quando precisam ir para hemodiálise, que justamente são lesões silenciosas que vão se desenvolvendo ao longo do tempo. A não ser que o paciente ele tenha um grande costume de fazer exames de rotina, de acompanhar bem o seu estado de saúde, ele vai descobrir a tempo de tentar postergar ou retardar essa prevenção de forma, essa progressão de forma mais lenta. Mas como a gente está falando assim, a nível de realidade, principalmente do Brasil, Pernambuco, muitos já descobrem a necessidade de fazer, muitos já descobrem o diagnóstico da doença renal crônica quando precisam fazer o tratamento de hemodiálise. Então, eu queria trazer mais esses levantamentos e também essas indagações sobre até quanto a dietoterapia para os pacientes de doença renal crônica, seja em estágio conservador ou dialítico, precisa ser tão restritiva assim, tendo em vista que algumas diretrizes mais atuais sobre essa temática, né, estudos de 2024, 2023, eles já abordam uma conduta multidisciplinar para esses pacientes em que deve ser tratado o paciente renal crônico, principalmente dialítico, já que tem todas as repercussões sociais, clínicas, em relação à autonomia, à autoestima, como um tratamento paliativo. Então, gostaria de agradecer a vocês essa participação e também por terem ficado comigo aqui durante esses minutos e que eu possa ter conseguido
esclarecer algumas dúvidas e também levar algumas indagações sobre essa temática para vocês. Obrigada.